José Afonso Furtado, que nasceu em Alcobaça em 1953, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, exerceu durante largos anos a sua atividade profissional em organismos governamentais na área da cultura, tendo exercido entre 1987 e 1991 o cargo de Presidente do Instituto Português do Livro e da Leitura. Bom, é que são duas perguntas bastante diferentes. Porque o livro hoje, eu não sei se me estão... Eu nunca encontro o tom certo, mas avisem-me se eu estiver a gritar muito ou se pura e simplesmente deixarem de me ouvir. O livro hoje é, digamos, atravessa um momento de confusão radical. Ou seja, nós temos diferentíssimas concepções do que seja um livro, que passam por uma cesura ou um corte básico entre a tradicional distinção livro impresso e livro eletrónico, mas se começarmos a subdividir e a complexificar um bocadinho essa separação, verificamos que depois, mesmo dentro do livro eletrónico, as concepções do que seja um fecheiro digital, um e-book, enfim, logo a multiplicidade de nomes dá a ideia de que a terminologia está bem longe de estar fixada, e para além de normalmente as pessoas confundirem o e-book ou chamarem normalmente indiferentemente e-book ou livro eletrónico ao suporte de leitura ou ao conteúdo que lá está. Para além disso, há uma distinção mais funda, de que a professora Diana Pimentel, aliás, é especialista, e que é a divisão entre os que defendem que o livro eletrónico deve entrar numa lógica, ou deve emergir e prosseguir numa lógica de continuidade do livro impresso, portanto, aproveitando a herança de vários séculos de cultura do impresso e de cultura do códex, e aqueles que acham que o livro eletrónico deve, pura e simplesmente, esquecer essa herança e, chamando-se livro ou não, de preferência não se chamando livro, trabalhar a partir do universo digital com todos os recursos que o universo digital põe à nossa disposição. Partindo de exemplos muito concretos, já é muito diferente o meu telefone, que tem um ecrã tátil real, e este que tem um ecrã, este que tem um teclado digital, virtual. Constatando este facto, e depois um outro, se me emprestar o seu Kindle, basta o objeto só. Já agora tira aí a Amélia da intenção daqui. Se tivesse a tabacaria, ainda deixaria. Constatando depois que, aparentemente, estamos perante um livro e vários livros, e que esta leitura se faz de uma dada maneira, linear e sequencial, fazendo uma pequena nota de rodapé sobre o modo como esta capa dá-se uma espécie de ilusão de livro, mas depois a leitura aqui dentro não se faz de forma tátil, ao contrário do iPhone, em que a leitura é comandada também aqui. Sim, algumas sim. A pergunta talvez seja desdobrada em dois termos. Primeira, se estamos ou não numa fase em que podemos eventualmente correr o risco de perder o eixo, e uma outra pergunta, que efeitos é que tem esta multiplicidade de formas de aceder a uma realidade em mudança, em trânsito, que é o livro ou, se calhar, para não marcar demasiado o termo, o texto. Sim. Eu acho que o livro impresso tem um horizonte de viabilidade, por enquanto,
não acredito em qualquer, ou tenho as maiores dúvidas sobre as previsões que dizem que em 2025 já ninguém livre impresso. Pronto. Eu acho que nós vamos assistir a uma situação de coexistência, e os modos como vão coexistir essas duas realidades é que se vão alterando com o tempo. Podendo nós, máximo é chegar a um ponto em que o livro impresso existe para colecionadores. Pronto, seria, digamos, um bocado retomar a aura do Benjamin sobre e transformar um livro, um objeto de reprodutibilidade mecânica conferir-lhe a aura benjaminiana. Bom, mas o que acontece é que eu acho, se eu não tenho dúvidas sobre isso, há outra coisa de que eu tenho dúvidas, que eu tenho quase também a certeza, é que o sexto livro já foi à vida. Ou seja, aquilo que o livro representava na nossa sociedade, em termos de inscrição da escrita, conservação, transmissão e, sobretudo, ser um modo privilegiado de um sistema de ensino e de ser um modo privilegiado de transmitir conhecimentos. Isso estourou, estilhaçou-se por completo. Hoje em dia, as pessoas têm alternativas, algumas delas melhores, outras piores. Isso podíamos ver uma a uma, mas não há tempo, que lhes permite, em determinados setores, que novos dispositivos ou novos meios de trabalho lhes permitam ter os resultados que o livro lhe dava de uma maneira mais rápida, mais flexível, com acesso mais fácil e com um nível de atualização muito maior. Exemplo, as enciclopédias. Não passará pela cabeça de muito pouca gente, hoje em dia, ir comprar a enciclopédia britânica. Substituí-la pela Wikipédia talvez não seja a melhor das soluções, mas poder assinar ou ter uma assinatura de enciclopédia britânica ou de enciclopédia universalis pode ser uma boa solução, ou então aprender a pesquisar a internet, que ainda é a melhor de todas porque não se paga e melhora os nossos skills, as nossas competências para encontrarmos aquilo que precisamos, além de que no meio deste universo um bocadinho agitado em que nos encontramos neste momento, mas por ser agitado não deixa de ser, por um lado, fascinante, por um lado, também um pouco preocupante.